Entrevista do dia, no Giro Estadual de Notícias. Você bem informado. Vamos trocar de assunto e falar sobre saúde, medicamentos. Já trouxemos esse fato na semana passada aqui, mas vamos continuar repercutindo ele, afinal isso afeta bastante a indústria farmacêutica. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que permite a venda de medicamentos em supermercados. Essa proposta, que já havia passado pelo Senado, agora segue para a sanção presidencial e reacende o debate entre acesso facilitado aos remédios e aos riscos para a saúde pública. E para poder falar um pouco mais sobre esse tema e também sobre os impactos para os profissionais e também para os consumidores, a gente vai conversar agora com a presidente do Conselho Regional de Farmácia de Mato Grosso do Sul, doutora Daniele Proença. Bom dia e muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Bom dia, Carlos. Bom dia a todos os ouvintes. Para nós é sempre uma grande oportunidade, né, de estar presente, falar com o ouvinte, falar com o usuário do medicamento, né? Então, gratidão mais uma vez. Imagina, nós que agradecemos, afinal é um assunto, né, que acaba impactando a realidade, a saúde de muitas pessoas que estão nos ouvindo nesse momento. De antemão, doutora Daniele, qual que é a principal avaliação dessa medida que foi aprovada pelos deputados, né, que permite a venda de medicamentos em supermercados? Carlos, primeiro, o mais importante a gente falar a gente sempre tem um trabalho, né, para fortalecer a importância da profissão farmacêutica, do profissional de saúde, mas também orientar sobre o uso racional do medicamento e a automedicação. A gente já tem feito esse trabalho e a gente precisa explicar como vai funcionar essa nova situação que envolve, né, esse medicamento naquele estabelecimento comercial. Não é que o medicamento ele vai estar na prateleira junto com o arroz, o feijão, com outros produtos. Hoje será a partir, né, dessa sanção aí presidencial, será permitida que dentro, né, ali atrás dos caixas, como existe aquele espaço onde tem um açougue, onde tem uma padaria, seja também montado uma farmácia dentro do supermercado. Então, um espaço totalmente segregado, com paredes, com portas, igual uma drogaria. Então, só que ela vai ser montada dentro do estabelecimento. Hoje a gente já vê essa realidade de forma externa, não é mesmo, Daniele? Isso, hoje já existe, nós temos redes aqui em Campo Grande, né, que já trabalham dessa forma, mas a porta ali do estabelecimento farmacêutico, ela está voltada para a rua, para o estacionamento. Então, esse mesmo espaço será montado dentro do supermercado, lá junto, né, com os outros produtos, com, claro, né, a presença total, né, em todo o período de funcionamento do farmacêutico, com toda a atenção e cuidado que o medicamento precisa, né, com todas essas orientações do profissional farmacêutico. Então, assim, o medicamento não vai estar à disposição para você passar ali na gôndola e colocar ele na sua cestinha, não. Ele tá lá comprando um arroz e do lado está um medicamento, né? Ele segue a mesma situação que envolve quando você entra dentro de uma drogaria para fazer a compra do seu medicamento. As obrigações são as mesmas. Agora, Daniele, diante desse cenário, a gente sabe que realmente vai ter essa separação, né? A gente até falou sobre isso na semana passada quando a gente trouxe essa notícia aqui para os nossos ouvintes, mas é diferente quando você coloca uma farmácia dentro de um supermercado, porque a gente está falando aqui de um armazenamento adequado, uma temperatura adequada para aqueles medicamentos também, de forma muito direta, Daniele. O Conselho hoje, ele se posiciona contra ou a favor dessa medida que está em tramitação? Na realidade, a gente é favorável para que a população tenha o direito de ser atendido pelo profissional farmacêutico. Perfeito. Né? Então, claro que a gente entende que a farmácia, a drogaria, é um estabelecimento de saúde, né, que conta com um profissional totalmente capacitado e qualificado para dar o melhor atendimento. Nós estamos falando de saúde, nós estamos falando de vida. E aquele medicamento, aquele produto que é comercializado dentro de uma drogaria, ele vai curar, né, as suas dores, ele trata sintomas. E quando ele mal utilizado, ele pode, claro, te trazer uma intoxicação severa, pode levar a um risco de morte. Então, qual é o espaço ideal para você comprar o seu medicamento?
é aquele espaço que segue todas as regras. Por lei já é garantido que esse estabelecimento, para que ele esteja aberto, o farmacêutico tem que estar presente. Então, se você vai numa drogaria, se você vai numa farmácia e o farmacêutico não está ali para te dar todas as informações, aquele estabelecimento já não está trabalhando de forma regular. Então, já acende um alerta, né, para a população. E eu acho que esse é um comportamento também muito importante da sociedade. Quando você faz uma pesquisa e você pergunta para o usuário do medicamento se ele concorda, os números já demonstram que ele não concorda que esse estabelecimento esteja dentro de um supermercado. Então, assim, claro que a gente é favorável para o crescimento econômico, para a facilidade, para que a população ela se sinta acolhida, né, por todas as empresas que trazem um benefício, mas um supermercado ele está vendendo produtos de uso em geral, né? E o medicamento, ele, no nosso entendimento, como farmácia, como drogaria, é um estabelecimento de saúde. Então, cabe também esse olhar atento de que maneira que eu estou tratando a minha família, a minha doença, os meus problemas relacionados ao uso do medicamento. E existe, né, todo um cuidado quando a gente se fala disso, e existe também, né, uma desatenção muito grande, já que nós estamos aqui em um país, em um estado onde as pessoas têm esse costume, esse hábito de se automedicar, né, Daniele? De não olhar a validade do medicamento, aquele medicamento que está guardado há muito tempo dentro da bolsa, lá no fundo do armário, opa, é um dipirona, vou tomar mesmo assim, né? É importante ter esse cuidado também dentro de casa, não é mesmo, Dani? A gente fala tanto dos medicamentos, né, conhecidos como MIPs, que são livros de prescrição médica, mas eles não deixam de ter uma reação, de trazer um problema. A gente fala sempre, né, dos mais comuns, que é a dipirona, que é o paracetamol, mas o paracetamol, se você tomar mais do que 5 comprimidos por dia, você também está intoxicando, está tendo um problema hepático. E hoje, a maioria desses medicamentos, eles precisam ter uma orientação, porque quem utiliza, né, quem faz uso de medicamento, normalmente utiliza mais de um medicamento. Então, vai interferir e a gente precisa falar sobre isso. Existe reação entre medicamento e medicamento, medicamento e alimento, medicamento e outros produtos. Então, como que eu estou tomando? O porquê? Qual é o sintoma tão grave que eu estou tendo hoje que eu não possa buscar por uma orientação correta ou por um atendimento médico? Por que eu, de automático, eu estou sentindo um desconforto gastrointestinal? Estou com uma diarreia, estou com vômito, estou com uma enxaqueca. Por que a primeira opção que eu tenho é abrir a gaveta e tomar o medicamento que tem ali? Eu não sei o que está acontecendo comigo. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Por que eu estou com dor de cabeça? Eu me alimentei muito tarde, não teve uma digestão correta, ou eu tenho um outro problema que está relacionado a várias outras situações que envolvem a doença. Então, primeiro a gente tem que trazer essa conscientização. A gente vai ter um drive novamente agora, que é o recolhimento desses medicamentos vencidos e em desuso. E a gente já vai preparado para recolher mais de 100 quilos de medicamentos. É muito para uma sociedade que tem um profissional do medicamento, que é o farmacêutico, à disposição para te fazer essas simples perguntas e te orientar da melhor forma. E a gente cada vez mais observa que a caixinha está se enchendo sem motivo, né? 100 quilos de medicamentos, Daniela. E nós estamos falando aqui de comprimidos, que são gramas, né? Então, muitos medicamentos que são descartados pela população nesse... Qual é o nome mesmo, Dani? Desculpa. É um drive-thru. É um drive-thru, isso. É onde a gente faz recolhe esses medicamentos para fazer um descarte correto desses medicamentos. Carlos, o medicamento ele não pode ser jogado no lixo comum. Então, vaso sanitário, na pia, no lixo comum. A gente está contaminando o nosso solo, nós estamos contaminando a nossa água. Às vezes, a pessoa pode pensar assim, é um restinho de xarope, vou jogar aqui na pia mesmo. Só que a dose do medicamento, né, ela se espalha muito facilmente e a gente vai contaminando o nosso solo. Aí fala assim, mas essa água aqui da minha pia vai contaminar o solo? Sim, porque o solo, né, vai filtrar essa água, vai cair num lençol freático. Às vezes essa água ela é utilizada para que as pessoas molhem, né, as suas verduras, as suas frutas, e automaticamente essa contaminação ela vai cada vez mais prejudicando a nossa saúde. E a gente ainda existe situações que as pessoas elas pensam assim, estou tendo uma queda de cabelo. Vou dar um exemplo muito simples do que a gente ouve, né?
tô tendo queda de cabelo, meu cabelo não tá forte, tá caindo. As pessoas compram o anticoncepcional na drogaria, fazem a diluição desse comprimido, colocam no shampoo, colocam numa água para jogar no cabelo. Nós estamos falando de um hormônio. E às vezes esse shampoo fica ali no banheiro para que toda a família utilize. Então, assim, a gente precisa cada vez mais levar essa informação de que medicamento é coisa séria. Principalmente quando a gente fala de hormônios, antibióticos, analgésicos, anti-inflamatórios. E quando a gente faz o drive ou quando a gente orienta um paciente, são os medicamentos que a gente encontra em maior número dentro das residências. Muito bem, agora são 8 horas e 17 minutos em Mato Grosso do Sul. Para você que ligou o rádio agora ou está acompanhando a nossa transmissão ao vivo pelo nosso canal do YouTube, Jornal A Crítica de Campo Grande, eu estou conversando com a presidente do Conselho Regional de Farmácia de Mato Grosso do Sul, doutora Daniele Proença. Os deputados Paulo Correia e Paulo Duarte apresentaram no último dia 25 um projeto de lei que moderniza a legislação estadual e autoriza farmácias com manipulação a preparar, expor e também comercializar produtos farmacêuticos magistrais isentos de prescrição médica em Mato Grosso do Sul, desde que todas as medidas sejam cumpridas, todas as medidas sanitárias sejam cumpridas. Fiquei sabendo que teve uma reunião também com o Conselho, né, Dani? Sim. Explica um pouco pra gente qual foi a devolutiva, qual foi o resultado dessa reunião com os deputados diante dessa medida. Isso para nós é uma grande vitória, né? A lei já foi aprovada no município, a gente já está com esse trabalho já há algum tempo, conversando agora, né, novamente com o deputado, que acolheu muito bem essa necessidade. Então, hoje a gente procura atender aquela sociedade, aquele usuário que compra numa farmácia específica, né? Eu gosto de comprar na farmácia do Carlos. Uhum. Então, o Carlos agora tem a oportunidade de ter esses produtos do dia a dia à disposição da sociedade. Então, é um creme para as mãos, um shampoo para tratamento capilar, um condicionador, um produto diferenciado daquela farmácia. Serão pequenos lotes para atender, né, aquele público no máximo por 30 dias, 60 dias. Então, são situações que hoje a gente vê essa necessidade do setor magistral, que trabalha de forma individualizada. Então, cada farmácia agora, cumprindo todas as regras, elas vão produzir os seus produtos para atender os seus clientes. O que eu mais tenho, procura no meu balcão? E aí a gente faz essa lista, né, cria esse novo lote com esses novos produtos e vai ter à disposição. Porque hoje a manipulação, por trabalhar de forma individualizada, você faz a sua encomenda e você retira daqui 2 dias. E agora isso traz um crescimento para o setor. Porque quando você entrar dentro de uma farmácia de manipulação, você já vai encontrar os seus produtos à disposição ali no balcão para que você possa levar de imediato. Isso é uma grande vitória no sentido de melhor capacitação da equipe, crescimento econômico, novas áreas de atuação, novas oportunidades de trabalho. Então, assim, cresce o município, cresce o estado. Hoje a gente tem uma realidade de 84 farmácias no estado, somos 79 municípios, temos 84 farmácias. Então, cada município conta com um estabelecimento, né, com a farmácia de manipulação. Quando você abre essa oportunidade, Mato Grosso do Sul saindo à frente, né, de novos objetivos, de um novo trabalho, e o farmacêutico, que é o profissional do medicamento, que faz, né, que produz, que busca cada vez mais estar trazendo novos ativos, novas formas farmacêuticas, produtos que já não tem mais à disposição na drogaria, porque a indústria deixou de produzir, mas a manipulação tem essa matéria-prima. Então, a gente vai trabalhar para atender uma sociedade que busca por esse produto diferenciado. Aí você pode falar assim, mas é a indústria, né? Como pensa nisso? Nós somos muito poucos, né? É um núcleo que trabalha com público direcionado. Então, a indústria ela não vai se incomodar com esses produtos que a gente vai estar produzindo e deixando na prateleira, e quem ganha muito é a sociedade com esse trabalho diferenciado com a farmácia de manipulação. Legal, uma grande vitória, então, uma grande vitória para todos os profissionais que atuam na área. Exatamente. Agora são 8 horas e 21 minutos. Doutora Daniele, olha, tem algumas dúvidas aqui, que são dúvidas, inclusive, dos nossos ouvintes, que eu gostaria que a senhora esclarecesse. É mito ou verdade? Tá? Vamos fazer aqui uma dinâmica que eu acho que vai esclarecer bastante também as dúvidas que você tem.
Medicamentos genéricos, doutora Daniele, medicamentos genéricos são menos eficazes que os medicamentos de marca? Mito ou verdade? Mito. Por quê? Os medicamentos, eles são os mesmos, né? O princípio ativo, a matéria-prima são as mesmas. A pesquisa é feita, aquela molécula ela é desenvolvida e existe a patente onde aquela indústria ela pode trabalhar com esse medicamento por 20 anos aqui no Brasil. Depois desse prazo, né, o medicamento é liberado para que outras indústrias farmacêuticas também tenham oportunidade de trabalhar com aquele mesmo ativo. Então, nós estamos falando do mesmo ativo. O que muda? A forma farmacêutica, o tipo de embalagem, outras empresas que possam também estar, né, trabalhando com esse ativo, mas ele tem o mesmo resultado, as pessoas podem comprar sim, sem ter risco, né, de colocar a saúde em perigo, né, em risco. Cortar comprimidos ao meio sempre é seguro. Mito ou verdade? Mito. Por que, doutora Daniele? De onde surgiu isso? Exatamente. Vou dar um exemplo muito simples para que todos possam entender. Você vai fazer um bolo de chocolate. Aí você coloca a farinha de trigo, o seu fermento, o ovo, o leite. O chocolate é o seu ativo principal. Aí você pega 2, 3 colheres de chocolate e coloca ali dentro daquela massa e mistura. Você coloca ali na forma para assar. Você pode garantir para mim que todos os pedaços desse bolo terão a mesma quantidade de chocolate? Não tem como, né, doutora Daniele? Não tem como. Então, quando você corta um comprimido, além do fato de ele tem todo um invólucro, né, uma proteção externa ali daquele comprimido, você também já vai estar expondo o seu princípio ativo, o seu medicamento, ao ar, à umidade. Então, aquela parte que já fica ali também já perde um pouco da importância, né, que ela teria se tivesse sido consumida por inteiro. Uma outra situação, a gente nunca consegue cortar um comprimido certinho na metade. Então, às vezes, a minha primeira dose, eu não tenho a totalidade do que eu preciso para diminuir o meu sintoma. Em contrapartida, a parte que eu vou tomar no final da tarde ou início da noite, também terá um nível, né, uma quantidade de ativos muito maior. Então, assim, aquele produto, aquele medicamento, ele foi criado aquela miligramagem, aquele conteúdo e que ele possa chegar, né, no local onde ele terá maior ativação, né, do medicamento de forma correta. Então, assim, passar por todo o gasto, né, então você coloca na boca, ele vai passar pela boca, pelo esôfago, estômago, vai chegar lá no intestino, ele vai ter o processo dele. Por isso o medicamento ele é pensado, né, muito pesquisado antes de ser desenvolvido. Aí a gente acha que dentro da nossa casa a gente pode interromper esse ciclo de um tratamento correto porque a gente não quer tomar. E outro detalhe, Carlos, quero aproveitar. Por favor. A farmácia de manipulação, ela atua nessa área. Porque a farmácia de manipulação, ela vai conseguir preparar o seu medicamento na dose exata para o Carlos. Então eu compro a dipirona de 1 grama na farmácia, só que eu só preciso de 200 miligramas. Aí o que a gente vê as pessoas fazendo? Ela entende que aquele comprimido tem 1 grama, ela vai cortar em vários pedaços para chegar no 200 miligramas. Quando você vai a uma farmácia de manipulação, ela vai preparar exatamente a dose que você precisa. Por isso que a gente trabalha de forma individualizada, é a sua necessidade. Então não precisa cortar o comprimido, é só pedir para que ele seja manipulado na dose exata para você. Agora, um assunto que muitas pessoas acham que... Enfim, a senhora já veio aqui em outras ocasiões falar sobre esse ponto muito importante. Chá ou produtos naturais não fazem mal porque são naturais. Mito ou verdade? Mito. Por que, doutora? Todo produto, toda planta medicinal, todo produto natural, ele traz sim reações. Ele já está dizendo que ele tem um ativo ali que vai... vou tomar um chá de camomila, de passiflora, para mim dormir melhor. Então, assim, ele tem, né? Ele diminui aquele sintoma da ansiedade, da insônia, deixa você mais tranquilo. Aí vamos pensar numa situação. Uma pessoa que já faz uso de um calmante. Quando ela toma um chazinho também... a pessoa não toma só uma xícara, ela quer tomar várias xícaras durante o dia. Ela vai aumentar... Porque já está com essa consciência, exatamente, né, doutora? Não vai fazer mal, é natural. Ela vai potencializar a ação desse medicamento. É verdade.
Então, a gente precisa ter muito cuidado. Como eu falei, o medicamento ele tem ação medicamento com outros produtos, medicamentos com alimentos. Então, ou ele intensifica a ação, ou ele anula totalmente a ação daquele medicamento. Então, hoje a gente fala também de uma população muito polimedicada. Pessoas que tomam, às vezes, 12 comprimidos por dia. Então, cada um tem um tipo de ação, cada um precisa ser tomado num horário. Medicamentos que precisam ser tomados só durante uma vez ao dia. Então, assim, essa orientação é importante para que você tenha o resultado. Não adianta colocar tudo ali na mesa e tomar tudo junto, que você não vai ter o resultado que você espera. Doutora Daniela, esclarece uma dúvida que eu acho que muitos ouvintes têm também, que acontece comigo. Eu me lembro, quando eu tinha, sei lá, os meus 15, 18 anos, eu tomava um dipirona, o efeito fazia assim, ó. Rapidão já passava minha dor de cabeça. Agora, demora um tempo para aquela dor de cabeça passar. Isso é comum com a idade que vai chegando ou realmente é de caso para caso? É de caso para caso, mas a gente tem que entender que nós somos seres individuais e o nosso corpo ele vai envelhecendo. Então, muitas coisas que a gente tinha uma reação muito rápido, né? Porque o corpo totalmente desconhecia, né, aquela situação. E a gente produz, né, hormônios, a gente produz enzimas, e o nosso dia a dia também. Como é a sua alimentação? De que maneira que você se comporta durante o dia? Quanto de água você está tomando durante o dia? Quando a gente é jovem, o corpo ele está ali, ó, zero bala, para transformar tudo isso de uma forma muito positiva. Com o passar dos anos, não funciona desse jeito. Né? As nossas células já estão ali envelhecidas, enfraquecidas. Então, por isso que a gente fala sempre, né? Buscar pela orientação, conversar. Porque, exatamente, o dia que você for falar comigo, aí eu vou falar assim, olha, Carlos, isso aqui não está funcionando mais porque você já vem tomando há muito tempo. Vamos pensar numa outra forma. Mas, assim, o principal de tudo, por que você está tomando, por que você está tendo esse sintoma, vamos tentar achar a situação para poder resolver esse seu problema. Muito bem, é isso. Eu conversei com a doutora Daniele Proença, ela que é presidente do Conselho Regional de Farmácia de Mato Grosso do Sul. Muito obrigado, doutora Daniele, parabéns pelo trabalho à frente do Conselho. Eu que agradeço a oportunidade, para nós é sempre uma grande, né, honra estar presente aqui e em nome de todos os farmacêuticos de Mato Grosso do Sul, eu gostaria de nos colocar à disposição. Nós estamos nas farmácias, na drogaria, você não precisa marcar a hora, só chegar e falar, pedir para falar com o farmacêutico. E também quero deixar um abraço para as 3.066 mulheres farmacêuticas de Mato Grosso do Sul, por estarmos ainda, né, nesse mês comemorando essas mulheres que fazem a diferença. Somos 69% dos profissionais farmacêuticos do estado. Então, gratidão a cada uma delas que transformam o dia a dia do usuário do medicamento. Muito obrigado, parabéns. Agora são 8 horas e 29 minutos em Mato